Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. O tema de agora são questões a respeito de marchas de bicicleta. Gostou desse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora vem comigo para a gente resolver mais uma questão. Em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz através de uma corrente, acoplando um disco dentado, o disco dianteiro, a coroa, a um disco dentado traseiro, a catraca, sem que haja deslizamento entre a corrente e os discos. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam as mesmas. Então ele está dizendo que as velocidades angulares da catraca e da roda são as mesmas. Veja a figura aqui representada. Coroa, catraca e a catraca acoplada por eixo coaxial com a roda. Em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade escalar constante, mantendo um ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir no disco dianteiro uma velocidade angular de 4 radianos por segundo, para uma configuração em que o raio da coroa, então o raio da coroa é 4R, né? Então raio da coroa 4R, o raio da catraca vale R, e o raio da roda, meio metro. Com base no exposto, conclui-se que a velocidade escalar do ciclista é. Então, ele está desenvolvendo que velocidade? Como é que a gente vai resolver isso daí? Primeira coisa que a gente vai estudar é a transmissão por meio desta correia que vai acontecer da coroa para a catraca, uma transmissão periférica. Lembre-se de que a transmissão periférica significa que um ponto da periferia aqui da coroa vai ter a mesma velocidade escalar que um ponto aqui da periferia da catraca. Velocidade escalar é o produto da velocidade angular ômega pelo raio r. Então, ômega r da coroa é igual a ômega r da catraca. Mas olha que interessante, ele já disse para a gente com que frequência se está pedalando. O disco dianteiro, a coroa, está girando com uma velocidade de 4 radianos por segundo. O raio da coroa, ele disse que vale 4R. A velocidade angular da catraca, eu não sei quanto é. Mas eu sei que o raio da catraca vale R. É aqui que a gente cancela o R que está de um lado com o R que está do outro. 4 vezes 4, 16. Isso quer dizer que a nossa velocidade angular da catraca vai ser igual a 16 radianos por segundo. Isso aqui é importantíssimo. Veja que é uma velocidade bem maior do que esses 4. São 4 vezes maior, né? 16 radianos por segundo. Então, enquanto aqui dá uma volta, a roda dá 4 voltas. Mais ou menos nessa ideia aí. Douglas, interessante. Mas como é que eu vou saber a velocidade da bicicleta? A velocidade da bicicleta vai ter o mesmo valor da velocidade da roda, né, do pneu, e a gente vai ver que aí é uma transmissão coaxial. Quando a transmissão é coaxial, ou seja, se tem o mesmo eixo, note que a catraca tem o mesmo eixo da roda. Se a roda der uma volta, a catraca dá uma volta. Por conta disso, a transmissão vai ser caracterizada pela velocidade angular da catraca ser a mesma da roda. Como a gente já sabe que a da catraca, eu escrevi catrataca, né? O professor não sabe nem escrever direito. Vamos apagar isso aqui. O ômega da nossa catraca vai ser 16 radianos por segundo. Então, colocando isso daqui, lembremos de que a velocidade escalar da roda é ômega r.
Fazendo o ômega, que é 16, vezes o raio, que é meio metro, a gente encontra 8 metros por segundo de velocidade. Portanto, a resposta dessa nossa primeira questão é a opção C de casa. Nesta segunda questão, a figura apresenta esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Na bicicleta você tem a coroa A conectada à catraca B através desta correia, que ele chama de correia P. Por sua vez, B é ligada à roda traseira, girando com ela quando o ciclista está pedalando. Nesta situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, as magnitudes das velocidades angulares ômega A, ômega B e ômega R são tais que... Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ter noção. A nossa coroa e a nossa catraca têm a mesma velocidade escalar. Então, VA é igual a VB. Mas não se esqueça de que a velocidade é igual a ômega vezes o raio. Ômega ARA é igual a ômega B RB. Agora eu preciso da sua matemática. Você está vendo que o raio do B é pequeno? Quem tem o menor raio num produto, aqui nesse caso, vai precisar ter o maior ômega para conseguir ter o produto constante. Sempre que o produto de duas grandezas for constante, aqui o ômega vezes o R é uma constante, significa dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, ômega e R, nesse caso que a gente está vendo aí, são inversamente proporcionais. Professor, por que mesmo? Por conta de que o produto entre as duas grandezas é constante. Agora, vem aqui comigo para a gente entender melhor isso aí. Eu posso já dizer que o ômega A é menor do que o ômega B. Né? Você está vendo que se o ômega B é maior, é porque o ômega A é menor. Se o RB é menor, é porque o RA é maior. A gente está vendo que o raio aqui do A é maior, de tal maneira que a gente já escreve que o ômega A é menor do que o ômega B. Essa é a primeira relação que a gente consegue montar. Isso já nos ajuda a ver que a opção A ou a opção D estão entre as corretas, as demais não estão muito ok. Mas perceba, a gente vê que a catraca e a roda vão dar a mesma quantidade de voltas, então vão sempre percorrer o mesmo ângulo, o que significa transmissão coaxial aqui, ó, elas têm o mesmo eixo. Então a gente viu primeiramente uma transmissão, chamada transmissão periférica, por isso as velocidades tinham igual valor. Agora nós vamos para um outro tipo de transmissão. A transmissão coaxial, ou seja, de mesmo eixo, que vai acontecer entre a B e a roda R. Vamos lembrar aqui, quando a transmissão é coaxial, a velocidade angular é a mesma. Então, ômega B é igual a ômega R. E isso aparece aqui na opção A de avião, o que significa dizer que nós vamos marcar como opção correta a letra A. Para fechar essa história de bicicletas, vamos à terceira e última questão dessa nossa rodada aqui. Um ciclista movimenta-se com sua bicicleta em linha reta a uma velocidade constante de 18 km por hora. O pneu, então vamos lá, velocidade da bicicleta de 18 km por hora. O pneu, devidamente montado na roda, possui um diâmetro. Então, o diâmetro do pneu são 70 centímetros. No centro da roda traseira, presa ao eixo, há a roda dentada de diâmetro de 7 centímetros. Então a gente está vendo aqui que o raio desta grandona, se o diâmetro é 70 centímetros, são 35 centímetros de diâmetro, metade do raio. E esta
coroa, aliás, esta catraca aqui que a gente está vendo tem 7 centímetros de diâmetro, então 3,5 centímetros de raio. Até aí está tudo bem. Bom, junto ao pedal, a gente tem ali a outra roda dentada, que tem um diâmetro de 20 centímetros, então o raio é de 10 centímetros, o raio é sempre a metade do diâmetro. As duas rodas dentadas estão unidas por uma corrente conforme a figura. Não há deslizamento e, supondo que o ciclista imprima aos pedais um movimento circular uniforme, assinale a alternativa correta para o número de voltas por minuto que ele impõe aos pedais durante esse movimento. Π vale 3. Então ele quer saber o número de voltas por minuto que é imposto aos pedais. O número de voltas por minuto, a frequência dos pedais, é a mesma frequência com que gira a nossa coroa. Então, vamos trabalhar isso. Como a transmissão é periférica da coroa para a catraca, a velocidade da coroa é a mesma da catraca. Então, ômega-r da coroa é igual a ômega-r da catraca. O ômega da coroa vezes 10 centímetros é igual ao ômega da catraca vezes 3,5 centímetros. Mas eu não sei nenhum desses ômegas. Então vamos atrás de estudar a relação entre o movimento do pneu e o movimento da nossa catraca. Como a transmissão é coaxial da catraca para o pneu, eles têm o mesmo ômega. Mas se a velocidade é ômega vezes r, o ômega é a velocidade sobre o raio. Isso quer dizer que dá para a gente encontrar o ômega do pneu, porque eu sei a velocidade do pneu e sei também o raio dele, que é de 35 centímetros. A gente vai colocar aqui, então, que o ômega do nosso pneu vai ser a velocidade, 18 km por hora, são 5 metros por segundo. Douglas, de onde é que você tirou esse valor? Para você transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, você precisa usar aquela dica de dividir por 3,6. 18 dividido por 3,6 dá 5. 5 metros por segundo. Como a gente está trabalhando com centímetros, eu já vou trazer isso daqui para 500 centímetros por segundo. Então vamos lá. 500 centímetros por segundo dividido pelo raio. O raio que vale aqui 35 centímetros. Então a gente já tem o valor do ômega do pneu, que é o mesmo ômega da catraca. O valor deste ômega da catraca, então vamos levar para lá, é igual a 500 dividido por 35. Como a gente cancela centímetro com centímetro, ficamos com radiano por segundo. Sabendo disso, a gente vai poder retornar para o estudo da transmissão periférica da coroa para a catraca, porque se a gente sabe o ômega da catraca, dá para colocar ali. Vou sair da frente porque estou atrapalhando. Pronto, agora você consegue ver melhor. Fazendo a substituição, a gente vai ter o seguinte resultado. Fazendo então a substituição aqui, coloquei no lugar do ômega da catraca esses 500 dividido por 35, a gente encontrou que o ômega da coroa vezes 10 é igual a 500 dividido por 35 vezes 3,5. 3,5 dividido por 35 dá 1/10. 1/10 de 500 dá 50. Mas na hora que eu venho dividindo novamente por 10, o resultado dá 5 radianos por segundo. Mas ele quer a frequência em número de voltas por minuto. Então nós vamos precisar fazer mais uma relação matemática. Assim, nós encontramos que a frequência, o ômega é 2π radianos vezes a frequência, que vai dar 5 radianos por segundo. Ajustando, passando 2π para o outro lado, a frequência vai ser de 5 dividido por 2π Hz. Isso é a revolução por
segundo, ele quer por minuto. Vamos fazer uma regra de 3 simples para facilitar. Se a nossa frequência é de 5 sobre 2π Hz, ou seja, 5 sobre 2π volta por segundo, a gente vai usar o π igual a 3, porque ele mandou, a gente obedece bonitinho. Então vão ser 5/6 de volta em 1 segundo. Serão quantas voltas em 60 segundos? Douglas, por que 60 segundos? Porque ele quer por minuto. Em 1 minuto, a gente tem 60 segundos. Fazendo a regra de 3 simples, a gente vai encontrar que o valor de x é igual a 60 vezes 5 dividido por 6 é igual a 50 revoluções por minuto. Há um jeito simples de se chegar à solução. Há quem prefira simplesmente pegar e multiplicar por 60. Para quem quiser pode usar. Olha, eu tenho o valor em Hertz, quero saber em RPM. Multiplique por 60 que você vai ter a resposta. Nesse caso, 50 revoluções por minuto, opção E de elefante. Este último problema já foi mais difícil, não por causa da física, mas por causa das relações matemáticas que a gente teve de operar. Se você gostou das nossas resoluções, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima, a gente se vê.